E será que O Rei Leão é um plágio de Kimba, o Leão Branco? E um assunto que todo mundo já deve ter esbarrado, que gosta de animes e mangás, é a ideia de que Kimba, o Leão Branco, acabou sendo plagiado pela Disney quando lançaram o filme O Rei Leão. Mas, já que o meu canal é recente, eu resolvi trazer essa história aqui pro canal. Para quem não conhece, Kimba, o Leão Branco, é uma obra criada por um gênio do mangás, que seria Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que é criador de Astro Boy, Dororo, A Princesa e o Cavaleiro, Buda e, obviamente, Kimba, o Leão Branco. Osamu Tezuka, ele é realmente um marco na história dos mangás e dos animes. A importância dele não tem nem como ser descrita. E a partir daí, nos anos 50, ele lançou o seu mangá chamado Kimba, o Leão Branco, que contava a história de Léo. Muita gente não sabe disso, mas originalmente, né, o nome do Kimba é Léo. Só que quando a obra foi passada para os Estados Unidos, eles quiseram fazer essa adaptação para animação, eles não podiam usar o nome Léo para o nome de Leão, porque ela já estava registrada pela MGM. Inclusive, eles até fizeram um filme chamado Léo, que ele era o rei da selva. Então por isso que se transformou em Kimba. A história acompanha Kimba, e ele passa pela história triste de seu pai acaba morrendo, ele acaba ficando exilado dentro da floresta que ele nasceu, da selva, da savana. A partir daí, um leão acaba dominando o reino pela ausência de poder, a selva acaba virando uma grande catástrofe, e a partir daí ele tem que voltar para realmente destronar aquele leão que não era considerado um bom leão, e aí ele tem que retornar o reino, retornar a ordem que o reino precisava. Uma história realmente muito parecida com o Rei Leão. Bom, Kimba lançou nos anos 50, e nos anos 60 ele ganhou uma animação que fez tanto sucesso, se não mais que a sua obra original, que era o mangá. Depois, vale destacar que nos anos 80 eles fizeram uma nova versão em animação, tinham até plano para criar jogos de videogame envolvendo Kimba, para mostrar o tamanho que essa obra faz no Japão, o tamanho do sucesso que ele faz. Depois disso, nos anos 80, no começo dos anos 80, o Osamu Tezuka acabou falecendo, e foi bem no período onde a Disney resolveu começar a produzir o filme Rei Leão. Até que em 1994 chegou nos cinemas o filme O Rei Leão. Vale destacar que nessa época a animação ela demorava muito para ser feita. Se você procurar os bastidores do filme O Rei Leão, você vai ver quantos anos demorou só para eles fazerem a cena da manada que vai acabar culminando na morte do Mufasa. Entre várias outras cenas, a forma como eles desenhavam, pintavam cada cena fazia com que o filme realmente demorasse muito para sair. E nessa época, depois que o filme saiu, ele fez um extremo sucesso. Vale destacar, o Rei Leão fez tanto sucesso, foi tão comercial para Disney, que o único filme que passou ele como o filme mais assistido da história da Disney foi Frozen, anos depois, para mostrar a importância de Rei Leão para Disney e o sucesso que o filme fez. Para mim, Rei Leão é a minha animação preferida da Disney. E para quem não conhece, caso alguém não conheça, a animação de Rei Leão conta a história de Simba, que depois de uma trágica morte do seu pai Mufasa pelo seu tio Scar, acaba se exilando. Depois disso, mais velho, junto com a ajuda dos seus amigos que ele faz no caminho, ele retorna para poder recuperar o seu reino. A partir daí, ele derrota o seu tio Scar e retorna o reino também aos tempos de glória que ele tinha. E aí esse é o filme do Rei Leão. Se você pegar a história do Rei Leão com o Kimba, você vai ver que são histórias praticamente iguais, a premissa pelo menos. Outra coisa que é muito comum e realmente é muito parecido entre uma história e outra são algumas relações dos personagens, como por exemplo, eu já mencionei os leões que acabam dominando o reino naquele momento daquela ausência de poder. Os dois, tanto o Scar como o Buda, eles são dois personagens que são muito parecidos visualmente. Vale destacar que também tem um babuíno sábio nas duas histórias. Você também tem uma amiga que vem ajudar tanto o Kimba como o Simba. Você também tem relações de personagens animais que acabam sendo o alívio cômico da história. Então tem muita relação nesses pontos. Sem contar que tem uma cena muito famosa de O Rei Leão, que também é considerada praticamente o que todo mundo considerou o plágio máximo, que seria a cena quando o Kimba conversa com o seu pai já morto, que seria conversando olhando para o céu. Essa cena também é muito parecida nas duas obras. Então nesses pontos
plágios, a obra realmente são muito parecidas e acabam passando a ideia de que realmente um é um plágio do outro, que realmente o Rei Leão plagiou Kimba. Mas o grande ponto é, quando você entra realmente na história, você vê que ela só tem esses pontos mais superficiais, realmente como referência, vamos dizer assim. Quando você entra na história, você vê que é completamente diferente. A forma como o pai do Kimba morre são por caçadores. A mãe dele é capturada e vai ser levada realmente para um zoológico. Você realmente tem os humanos como um grande problema. Sem contar que o Kimba tem uma relação com humanos ao longo da história. Ele cria um vínculo com alguns humanos ali. O Simba não tem nada disso. O pai dele é morto pelo irmão, a relação dele é muito mais familiar. Realmente tem essa diferença. Então, realmente, por superficialmente, tem coisas muito parecidas. Se você quiser fazer uma comparação querendo falar que o filme é um plágio, você consegue fazer. Mas ao mesmo tempo, se você quiser fazer mais como referência, também funcionaria muito bem. Eu acho que esse é o grande ponto de se é um plágio ou não. Eu acho que depende muito para qual lado você quer focar essa história. Se você quer focar querendo provar que é um plágio, você consegue provar. Mas se você quiser realmente ir para um outro lado, provando que não é um plágio, que é mais uma referência, você também consegue provar. Eu acho que a grande polêmica de tudo isso foi o que a Disney fez na época do lançamento do seu filme. Porque na época do lançamento, eles foram acusados de plágio, tanto que o Rei Leão fez sucesso no Japão, mas não fez tanto como poderia ser feito, porque o Osamu Tezuka é realmente considerado uma referência lá, então muita gente não foi por causa realmente desse boicote que fizeram ao filme. Teve até um abaixo-assinado de quem trabalhava na empresa do Tezuka na época, querendo acusar como plágio o filme, mas o grande problema é, quando os produtores vinham falar sobre o filme, eles falavam que eles não tinham conhecimento de Kimba, o Leão Branco, que na verdade a referência para eles fazerem o filme foi totalmente Hamlet. Hamlet foi a referência para fazer o filme. Mas o problema é, até nisso gerou contradição, porque enquanto os diretores do filme chegavam na entrevista e falavam que não conheciam a existência de Kimba e que eles realmente não sabiam da existência, quando você vê entrevistas de outras pessoas envolvidas na produção, eles falam abertamente que eles achavam que era Kimba. Na época, o presidente da Disney, em uma coletiva, foi falar Simba e falou Kimba. Sem contar que o Matthew Broderick, que é o dublador do Simba em si, o dublador original, ele falou que quando ele passou no teste, ele não sabia da existência de Rei Leão. Ele passou, ele achou que ele ia fazer uma dublagem de Kimba, o Leão Branco, que era um desenho que ele tinha visto muitas vezes. Então, até isso gera essa controvérsia. Enquanto os diretores falam que não tem nenhuma referência, muita gente da produção, muita gente por trás do filme, tratava o filme como realmente sendo Kimba pelas grandes coincidências que o filme tem. E no fim, ele acaba tendo que decidir se é um plágio ou não. Pra mim, ele não acaba sendo um plágio, porque exatamente, ele pega mais referência. Eu acho que o grande problema dessa história, que gera toda essa confusão, é só porque a Disney no momento não teve uma humildade de falar, estamos fazendo referência a um gênio do cinema japonês, que a nossa obra tem semelhança, mas não é um plágio. Quando eles fizeram isso, acabou gerando essa confusão, porque realmente tem diferenças. Tem muitas coincidências, mas tem diferenças. Mas se você trata como se fosse realmente uma referência, funcionaria muito bem. Sem contar que o Tezuka, ele sempre deixou claro que ele era muito fã do Walt Disney e que ele sempre usou muito o desenho que o Walt Disney fazia para criar seus personagens, para poder criar suas obras como inspiração, através principalmente dos olhos e das expressões. Ele sempre gostou muito dos desenhos do Disney para fazer isso. Então até seria uma ótima homenagem. No fim, eu não considero um plágio, mas eu entendo quem considera. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que O Rei Leão é um plágio de Kimba, o Leão Branco, ou você acha que não tem nada a ver? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.